A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou nesta segunda-feira uma nota oficial sobre o contrato com o Banco Master. O escritório dela foi contratado pelo banco entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Nesse período, a equipe produziu 36 pareceres jurídicos e realizou 94 reuniões de trabalho. Destas, 79 foram presenciais ou semipresenciais na sede do banco e 2 por videoconferência. O foco da consultoria foi a implantação de mecanismos de compliance, a revisão do Código de Ética e a análise de procedimentos internos para cumprir leis e normas do setor bancário. A nota destaca que o escritório nunca atuou em nenhuma causa do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. O contrato previa pagamento de cerca de 129 milhões de reais em 3 anos, mas foi encerrado com a liquidação do banco pelo Banco Central. Berenice Leite, essa foi a primeira vez que Viviane Barsi veio a público tentar esclarecer os detalhes desse acordo. Viviane informou ainda que, para prestar a consultoria, contou com uma equipe de 15 advogados. Ainda contratou outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob a sua coordenação. Pois é, Daniel, a dona Viviane Barsi esperou todo esse tempo para vir a público, trazer essa nota mequetrefe, antes ficasse calada, porque os números não batem, né? A gente está falando de quase 80 milhões de reais que foram recebidos e esse contrato só parou depois da operação da Polícia Federal. Vamos lembrar também que o ministro Alexandre de Moraes trocou de aparelho celular, de acordo com as reportagens, né, que vieram à tona do Globo, trocou de aparelho celular dias antes, né, dessas conversas virem à tona, mostrando o relacionamento íntimo entre o ministro e o dono do Banco Master. Conversas, inclusive, que aconteceram com muito mais frequência do que a própria contratada, né, do escritório, responsável pelo escritório da família de Moraes. Então, essa nota ainda ontem, né, nós tivemos vários jornalistas especialistas do direito destrinchando e, inclusive, ontem ainda eu ouvi um comentário falando sobre o maior escritório do mundo, né, que cobra os honorários mais caros do mundo. Nem se contratasse esse escritório que fica nos Estados Unidos, não chegaria a valores surreais como esse. A gente está falando de pagamentos mensais de 3 milhões e 600 mil reais. Então, ainda ia ter que colocar muito escritório e muito mais advogado para fazer esses serviços aí de compliance, né, elaborar um código de ética, que a gente percebe que não funcionou, inclusive, né, um serviço mal prestado. A gente está vendo o Banco Master envolvido nesse esquema fraudulento e não cumpria regras, questão de ética estava sendo deixada de lado há muito tempo. Aliás, pelo que as investigações da PF mostram, Daniel, o Vorcaro comprou o antigo banco, que tinha um nome bem semelhante à Master, né? Já com esse intuito. A Polícia Federal revela, inclusive, que o sicário, Luiz Felipe Mourão, ele já atuava numa pirâmide financeira lá em Minas Gerais e, posterior a isso, o Banco Master comprou, né, o antigo, mudando o nome, fazendo toda essa transição. Então, o esquema já estava montado desde que o Banco Master nasceu. Ele já nasceu com esse intuito de dar o calote em pessoas, em investidores, em previdências dos estados. E aí a gente tem o Amapá com quase 400 milhões que colocaram nesse banco de criminosos. E o Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? 2 bilhões chega o aporte. Então, assim, é algo surreal e que o escritório de Viviane Barsi precisa se explicar. Na verdade, ela precisa se explicar. Ela foi intimada, na verdade, convidada na CPI do crime organizado, porque a suspeita é de lavagem de dinheiro. E olha que essa suspeita está mais do que óbvia, né? Então, uma pena que isso veio em formato de convite, porque aí ela tem a opção de ir ou não. Vocês acham que a Viviane Barsi vai se prestar a ir ao Senado Federal depor numa CPI, se não for no formato de convocação? É claro que não. E ainda que ela seja convocada, será que o ministro André Mendonça não vai conceder um habeas corpus diante de tudo que nós estamos vendo? Ainda que ele não conceda, podemos ter aí um Flávio Dino ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, porque está tão bagunçado hoje em dia
que é perigoso o próprio ministro Alexandre de Moraes dar um habeas corpus para Viviane Barsi não comparecer na CPI. Tá assim, Daniel, tá bagunçado, sabe? Alguém precisa colocar ordem nessa casa. Eu ouvi isso muito ontem, indignação, só que são indignações de poucos senadores. Nós precisamos de uma maioria, né? Daí a importância, neste ano eleitoral, de termos uma renovação nesses 2/3 da casa, porque esses 2/3 podem fazer a diferença, porque eu acredito que se depender, né, da consciência desses ministros envolvidos nesses casos de corrupção, deles pedirem para sair, isso não vai acontecer. Pode escrever o que eu estou falando, isso não vai acontecer. Nós dependemos de homens corajosos e que têm a prerrogativa para que eles possam realmente fazer o que tem que ser feito, o impeachment de ministros do Supremo. Agora, Guta Pini, essa contratação da Viviane Barsi de Moraes pelo Banco Master por 129 milhões de reais. Não se fala sobre outro assunto já há pelo menos 2 meses, 3 meses, porque é considerado incompatível com os valores de mercado, segundo 13 escritórios de advocacia consultados pelo jornal Estado de São Paulo. Especialistas afirmam que o valor está muito acima da média, mesmo para escritórios de elite. Cálculos indicam que o trabalho de escrito alcançaria, no máximo, 7 milhões e 800 mil reais. Vamos arredondar para 8 milhões de reais em valores de mercado. Sua análise. Realmente a diferença é absurda do que se pratica no mercado. Agora, veja, essa discussão, ela acaba ficando, talvez, até um pouco secundária, porque veja, mas ele quis pagar 129 milhões, ele é o banqueiro rico, bilionário, ele decide com quanto que ele quer pagar. Eu gostaria que as investigações, elas mirassem num outro ponto, até mesmo ali na CAI, na CPI do Banco Master, se isso for instalado, na CPI do crime organizado, nesses convites para oitivas. Eu nem acredito que o melhor caminho seja ouvir a Viviane Barsi de Moraes. Porque, veja, como a Berenice bem disse, tem também a opção, a alternativa de alguém conceder um habeas corpus, ou ainda sem habeas corpus, ela pode ficar calada ali na comissão. O depoimento de um investigado, ele é um meio de prova para o próprio investigado. Então, quando ele está ali presente na CPI, prestando esclarecimentos, o objetivo é fazer a sua autodefesa e não se incriminar. Por isso que eu entendo que um caminho interessante agora, depois dessa nota, é investigar, é ouvir, na verdade, esses advogados que estariam sob a coordenação da doutora Viviane Barsi de Moraes. Nessa nota, ela fala que a equipe dela era composta por 15 advogados. Além disso, eles contrataram mais 3 escritórios especializados em consultoria e todos eles estavam sob a coordenação da doutora Viviane Barsi de Moraes. Então, seria muito interessante que esses advogados, esses escritórios, falassem como que era esse trabalho, em que nível era essa coordenação da doutora Viviane, qual que era o impacto dela, como é que ela decidia as coisas, como é que ela definia as tarefas de cada um, porque isso é um trabalho de um coordenador. Qual que foi o plano estratégico que ela fez? Eu acredito que é muito difícil um advogado que não tem esses contatos que a doutora Viviane Barsi de Moraes tem, que eles queiram colocar a sua cabeça ao preço para salvar a Viviane Barsi de Moraes ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que esses advogados, se é que eles realmente prestaram algum tipo de serviço, eles falariam exatamente o que aconteceu. A Viviane Barsi de Moraes, ela iria se defender, ela não iria se autoincriminar. Então, eu entendo que a colheita da prova, a investigação, deve se dar nesses subordinados, aqueles que estavam sob a sua coordenação. Eles têm muita coisa para falar. E eu acredito que muitos deles vão dizer que nunca nem viram ou nunca nem falaram com a doutora Viviane Barsi de Moraes. Agora, só para encerrar, Dani, veja, a atuação da doutora Viviane estava, então, nessa questão do código de ética, nas regras de compliance. Eu gostaria de saber se ela elaborou algum parecer analisando a sua própria contratação, porque a sua própria contratação já é imoral. Ela é esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como que ela atuou junto desse banqueiro, nesse valor de 129 milhões de reais? Isso já é uma imoralidade
patente. E, além disso, ela também, segundo ela diz, elaborou algumas políticas necessárias dentro ali do banco. Vejam só quais foram as políticas. Políticas de relacionamento com o poder público. Vocês conseguem imaginar um parecer da doutora Viviane Barça de Moraes descrevendo como que deveria ser a relação do Banco Master com o poder público? E o último ponto, política de conflito de interesses. Era sobre isso que Viviane de Moraes elaborava os seus pareceres. Realmente ridículo. Berenice Leite, eu já vou ouvir você, só vou trazer aqui ainda em detalhes algumas contradições que se destacam nessa nota do escritório de Viviane Barça de Moraes. As principais contradições no caso, a gente vai colocar na tela para você acompanhar com a gente. O valor milionário não bate com os serviços. Um contrato de 3 milhões e 600 mil reais por mês, de até 129 milhões de reais no total. A nota menciona 267 horas, pareceres em 20 meses, enfim. E aí, quando você divide tudo isso por 15 advogados, o valor hora fica extremamente acima do mercado, inclusive de bancas de elite, como a gente trouxe há pouco, que cobram 3 mil reais por hora. Tem a próxima tela também mostrando outras contradições no caso da Viviane Barça de Moraes com o Banco Master. O contrato previa a defesa junto a Judiciário, Legislativo, Executivo, Receita Federal, BC, CAD e, presta só atenção nesse detalhe, consultas via Lei de Acesso à Informação em pelo menos 3 desses órgãos. Não foi encontrado nenhum registro de entrada, Berenice Leite, nenhum registro de reunião ou de audiência com Viviane Barça ou com a equipe durante esse período de contrato entre fevereiro de 2024 e novembro do ano passado, Berenice. Pois é, Daniel, era justamente esse último ponto que vocês colocaram, a gente está em sintonia mesmo. Eu também me atentei a isso, porque o contrato do escritório da Viviane Barça com o Master, eles falam justamente isso, que o escritório está aí para representar o banco diante de pelo menos 5 esferas federais, no Banco Central, Ministério Público, Poder, Polícia Judiciária e Legislativo, né, entre outras instituições federais. E a nota da Viviane Barça em nenhum momento fala sobre isso. Então, a nota que o escritório emitiu ontem entra em contradição com o próprio contrato que eles têm com o Banco Master. Não tem uma linha que aponte que eles representavam ali o banco diante dessas esferas. E por que será que não tem, né? Justamente porque não há registros de visitas. Isso também já foi noticiado aqui por nós da Oeste, porque Ministério Público, Banco Central, entre outras instituições, não tem confirmação, não tem assinatura dela em nenhum tipo de documento entre o Banco Master e essas instituições aqui citadas. Então, que representação é essa onde ela não aparece nem em corpo físico, nem mesmo numa assinatura? Inclusive lá no Legislativo, no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estaria blindando um pedido da CPI, que era justamente para saber se a Viviane Barça, nos últimos meses, frequentou o Congresso Nacional, especificamente o Senado. Isso está sendo blindado. É uma informação muito relevante, mas, como eu disse, que nota ruim, que nota péssima, antes tivesse ficado calada.